Fala, galerinha! Tudo beleza aí com vocês? O CPP? Tudo tranquilo? Um abraço aí para todo mundo. Estamos indo aí para a parte final do nosso curso de filosofia, né? Estamos indo para o século XIX, XX, ainda depois vai ter uma parte final, né? Mas agora estamos indo, digamos assim, para os finalmente da filosofia, beleza? E nós vamos aqui para a nossa aula 7. Nós já entramos numa filosofia contemporânea, tá? Que é uma filosofia que vai englobar aí Nietzsche, Sartre e a filosofia de Frankfurt, beleza? A gente vai falar dela daqui a pouquinho, legal? Então, olha só, vamos começar pelo Nietzsche, filósofo muito importante, tá, dentro da história da filosofia, um filósofo contemporâneo incrível, e um filósofo que costuma aparecer nos vestibulares, o vestibular da UFO, por exemplo, é o filósofo, é o vestibular que mais cobra essa filosofia. Bom, primeiro, vamos lá, vamos entender uma crítica que o Nietzsche vai fazer à filosofia clássica, tá? Principalmente a filosofia platônica. Para isso, o que a gente tem que realizar? Precisamos realizar uma análise da cultura grega, tá? Um destaque para os deuses Apolo e Dionísio, tá? A gente poderia colocar aqui, ó, para ficar bem evidente para vocês, que esse aqui é Dionísio e aqui ao lado nós temos Apolo, tá, galera? E esse aqui é Apolo, tá? Aí, Apolo e Dionísio. E entre eles está Nietzsche. Tá? Bom, o Nietzsche foi um grande conhecedor da cultura grega, da cultura clássica como um todo. E o Nietzsche gostava muito dos pré-socráticos, ali ele acreditava que existiam os verdadeiros filósofos. E o Nietzsche foi um grande crítico de Apolo e Dionísio. Foi um grande crítico, perdão, de Platão e Aristóteles. Tá? Ele vai fazer uma análise de Apolo e Dionísio. Então, primeiro, vamos definir o que cada deus vai representar. Apolo representando a ordem, tá? E a razão, por exemplo, vou dar só duas definições simples, que são aqui fundamentais. E Dionísio, a desordem e corpo, digamos assim, tá? Apolo é a ordem, Dionísio é a desordem. Apolo é a razão, Dionísio é o corpo, tá? As emoções, vamos pensar assim. Enquanto Apolo constrói pela racionalidade e ordena por meio dessa racionalidade, Dionísio vai naturalmente impor uma desordem, um caos. Porque Dionísio é o deus da embriaguez, é Baco, é deus do vinho. Em Roma, é um deus que representa tudo aquilo que nós subvertemos por meio das sensações. Esses dois deuses, eles trazem muitas outras representações que depois vocês podem procurar. E o que vai importar daqui para nós é o seguinte: olhar que esses deuses representavam comportamentos naquela época. Tá? Então, quer dizer que agir por meio de Apolo é agir por meio da ordem e da razão. Agir por meio de Dionísio é agir por meio da desordem, agir por meio das emoções. Tá? Qual é a análise que Nietzsche faz? Esses deuses, na visão de Nietzsche, obviamente eles não existem. Porém, eles geram dentro dos indivíduos comportamentos. Então, quer dizer que quando as pessoas agiam por meio da racionalidade, elas agiam por meio de Apolo. Isso remete a Apolo. Não que Apolo exista e nos dê esse tipo de comportamento, tá? Que isso fique bem claro. Então, digamos que a cultura grega funcionava, ora Apolo, ora Dionísio. É essa a grande ideia que a gente precisa visualizar. Então, olha só. Havia uma complementaridade entre esses dois espíritos na Grécia Antiga até o advento da filosofia socrático-platônica, a qual
levou à supremacia do apolismo. Tá? Então, aqui a gente vai começar a entender o início da crítica de Nietzsche. Então, veja, até surgir Sócrates e Platão, nós tínhamos ora Apolo, ora Dionísio. Então, por exemplo, durante o dia nós éramos Apolo, durante a noite éramos Dionísio. Quando surge a filosofia socrático-platônica, há um desequilíbrio, é uma ruptura. Tá? É só você voltar lá atrás, no início da nossa discussão, para você recordar que, com Sócrates e Platão, nós temos o quê? Nós temos uma vida voltada somente para o quê? Para a razão. Uma vida que deve ser vivida por meio do racionalismo. Em Platão, uma vida que deve ser vivida em direção ao quê? Ao mundo das ideias, negando tudo aquilo que é corpóreo. Daí um grande asco, né? Um grande nojo do Nietzsche em relação a Sócrates e Platão, uma tentativa de distanciamento total desses caras. Por quê? A gente vê aqui uma famosa imagem, né, que foi interpretada por vários artistas, Sócrates afastando Alcebiades, que é esse jovem aqui, do vício que é a mulher. Do tipo, né? Se afasta Sócrates daquilo que é o erro da existência, que é o corpo. Se afasta do corpo e venha para a verdadeira vida, que é a vida da razão. Então, a partir da filosofia socrático-platônica, nós passamos a ter uma vida voltada somente para um comportamento racional, reto, que vai negar e criticar tudo aquilo que vem do corpo. E isso é muito importante ser entendido. Tá? Vai deixar de ser complementar e vai ter a soberania do apolíneo. Então, tudo aquilo que é do corpo passa a ser ruim. Daí, tudo aquilo que é do corpo e da realidade material, com Platão fica muito evidente. Não é real, não é verdadeiro, não é bom. Esse mundo aqui é falso. O verdadeiro mundo é o mundo das ideias. Ou seja, a partir de Platão, percebe-se o aparecimento do niilismo, o qual está relacionado à negação da existência. Então, uma possível definição de niilismo é a ideia de negação da existência. Então, a partir de Platão, o niilismo fica muito evidente. Por exemplo, a filosofia socrático-platônica é niilista. Por que ela é niilista? Porque ela vai negar a existência. Ela nega a existência. Essa existência aqui é falsa. Ela é totalmente equivocada. O mundo das coisas é o mundo falso. Tudo aqui é do erro. Tudo aqui é passageiro. Só existe um mundo verdadeiro, que é o mundo das ideias. Então, o Alcibiades, se afasta aqui do vício, que esse aqui não é o verdadeiro mundo. Querido, vem para cá e vamos se voltar por quê? Vamos se voltar para o espírito, para a razão. Daí a soberania de Apolo. O que vai acontecer? Isso vai ser ainda mais ampliado onde? No cristianismo, que é o que a gente vai ver na sequência. Olha um exercício sobre isso, caiu inclusive em UFO, tá? Parecido, que coloca o seguinte, Nietzsche identificou os deuses gregos, Apolo e Dionísio, respectivamente como o quê? Complexidade e ingenuidade, movimento e niilismo, alteridade, virtude, razão e desordem ou amor e paixão? Só pode ser o quê? Razão e desordem. Razão e emoção, razão e corpo. Aí, dimensões complementares da realidade. Então, você vai prestar fica muito ligado nisso. Aí, o que acontece? Olha que interessante. O cristianismo, na visão de Nietzsche, é um platonismo cristão. Essa é uma grande crítica que a gente faz ao cristianismo. O cristianismo nada mais é do que uma acomodação das visões platônicas para uma visão religiosa. Você já viu isso, de certa forma, em Agostinho, né? Mundo das ideias, cidade de Deus, mundo das coisas, cidade dos homens. E o Nietzsche é um grande crítico do cristianismo. O Nietzsche vai, né, fazer um livro chamado Genealogia da Moral, em que ele vai atrás da moral do cristão, da origem, né? Pensa em árvore genealógica. Vamos lá na origem da moral do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte: a moral do cristão
é a de um escravo. Por que a moral do cristão é a moral de um escravo? Porque a origem do cristianismo é uma origem que você conhece na história, de pessoas pobres, né, os plebeus do Império Romano, de escravizados do Império Romano. Então, o primeiro sentido é esse, de ser socialmente de um escravo. E o grande problema para Nietzsche é que essa moral que era dos escravizados continua sendo a moral das pessoas da contemporaneidade, sem qualquer tipo de questionamento. Então, quer dizer que a gente pegou a moral lá daquele grupo social da Roma Antiga e continua incorporando ela sem qualquer tipo de questionamento. E uma moral que é nihilista. Por quê? Porque também nega essa existência. Assim como Platão diz que esse não é o verdadeiro mundo, que o verdadeiro mundo é o mundo das ideias, Cristo também diz, eu não sou deste mundo. Olha aí a aproximação entre os dois, na visão de Nietzsche. Um outro problema que Nietzsche vai apontar para nós é que você se escraviza em prol de uma moral, que é uma moral negativa, e uma moral de um Deus que não existe. De um Deus que, na visão de Nietzsche, está morto. E aí você deve lembrar a continuação da frase, que é muito interessante. Deus está morto e nós o matamos. Você é um escravizado porque você aceita, sem qualquer tipo de questionamento, a imposição de um tipo de comportamento, que é de pessoas fracas, tá? De pessoas que simplesmente deixam de viver a vida, de viver os prazeres, de viver as experiências da vida em prol de um Deus que não existe mais. Nem esse, nem qualquer outro. E aí vem a ideia da continuidade da frase, que é muito importante. Nós matamos Deus. Por que nós matamos Deus? Você lembra ali de Kant no esclarecimento, numa aula anterior. O iluminismo retirou o homem da minoridade, deu a ele o esclarecimento. A possibilidade do homem pensar por si só. Quer dizer que a minha capacidade autônoma vai mostrar que eu não preciso de Deus. Eu sou suficientemente, tá, conhecedor a ponto de dizer que Deus não existe. Quer dizer que eu posso criar o mundo a partir de qual realidade? Das minhas experiências. É isso que o Nietzsche está querendo dizer. Tá? Então, ou seja, é proveniente dos escravizados de Roma e seus seguidores deixam de viver e gozar das experiências em prol de um Deus que está morto e, vamos lembrar, nós matamos devido ao esclarecimento. Tá? Ou seja, a capacidade que nós temos de pensar de maneira autônoma. Tá? Então, o que vai acontecer? A moral cristã é negativa. Ela diz não à vida. Por quê? Porque ela simplesmente diz que tudo isso aqui que existe é falso. O cristianismo é nihilista, ele nega a realidade. Tá? Para defender uma realidade que está no além-mundo. Mas o além-mundo não existe. Por que não existe? Porque a gente está percebendo que pela nossa capacidade racional, capacidade observativa, tá? O que vai acontecer? Eu posso explicar o mundo por mim mesmo. O avanço da própria ciência está me mostrando que eu tenho capacidade de pensar o mundo pela minha realidade. Então, Deus não existe. Então, quer dizer que se Deus não existe, eu não vou precisar seguir mais essa moral. Deus precisa morrer, na visão de Nietzsche, e pensa que esse Deus é qualquer concepção de divindade para que nasça o homem. E aí é que vem uma questão importantíssima em Nietzsche. Vai existir a moral do super-homem, do além-homem, do Ubermensch, em Nietzsche, que não tem nada a ver com o super-homem dos quadrinhos, por favor. O super-homem dos quadrinhos é o da ordem, é o Apolíneo. Esse super-homem, na verdade, é o super-homem que vem para resgatar o Dionisíaco. É o cara que vem para transvalorar os valores. Essa é uma expressão muito importante. O que é transvalorar? É passar pelo meio dos valores existentes, dominantes, que seriam os cristãos, destruir todos eles e criar uma nova moral, criar um novo homem.
Um ser humano que distinha a vida, que distinha as experiências, a realidade, que vai viver essa única realidade que é a realidade material. Então, veja, ó, a nova moral do super-homem representa a transvaloração dos valores. Ou seja, a superação dos valores antigos, cristãos, e a afirmação de valores nobres, que dizem sim à vida, tá? De coragem, força, criatividade, tá? Isso é muito importante. Então, isso é valor de nobreza no sentido de valor de pessoas que são superiores. Por que elas são superiores? Porque elas são capazes de inventar a sua própria realidade, viver das experiências, aprender com elas, crescer com elas e viver verdadeiramente. É isso que a gente está pensando. Isso é transvalorar, passar pelo meio. Tá? Ó, e afirmam a vontade de potência. O que é a vontade de potência? É um fenômeno físico, químico, biológico, que existe em todos os seres vivos, e aí Nietzsche ironiza, menos no mais inteligente. O ser mais inteligente que existe aqui no planeta não tem a capacidade de mudar, de se transformar, de melhorar. E por que ele não teria capacidade? Porque ele está dominado por uma moral. Porque ele só consegue viver dentro da imposição dogmática feita por uma igreja, por exemplo, ou feita por qualquer outra coisa que impõe a ele um tipo de comportamento. E aí tem uma questão muito importante, Nietzsche. Não adianta eu matar Deus, por exemplo, e ser submetido a uma doutrina política. A uma doutrina nacionalista, liberal, socialista. Não adianta eu destruir Deus e acreditar num cientificismo, na justiça como um valor metafísico. O que Nietzsche quer é indivíduos sem muletas. Essa é a grande questão. Tá? Que é o que você consegue visualizar aqui na charge. O ser humano prefere criar ideais ilusórios que os prendem a dogmas ridículos, em vez de viverem e aceitarem a fria realidade da vida. E qual o problema? Então, tem gente que gosta, mas o Nietzsche não quer isso. Então, o que você tem que visualizar é o seguinte: tem a questão do eterno retorno, né, que aparece aqui, né, num diálogozinho, né, da obra Quando Nietzsche Chorou, que o Nietzsche coloca assim, né? Imagine que durante uma noite, um sonho, um diabo aparecesse para você e te dissesse assim: terás que viver esta vida, esta mesma vida, infinitas vezes, repetidas vezes. Sabe o que o Nietzsche está colocando? Tá? Mas como assim? Eu vou ter que reviver a minha vida aqui para sempre, a mesma coisa, meu Deus, não vou aguentar. Como isso? Não é inadmissível. É um fardo. Aí o que Nietzsche vai dizer? Qual valor da tua vida você aceitaria repetir infinitas vezes? O que da tua vida você aceitaria repetir infinitas vezes? Se você disser que nada, é que a tua vida não valeu a pena. Se você me disser que tudo, você viveu bem. Você aceitaria repetir a sua vida infinitas vezes. Então, para quem é um fraco, a moral do fraco, o eterno retorno é um pesadelo, é uma condenação. Tá? Agora, para quem é um forte, como o super-homem, o eterno retorno é uma oportunidade de fazer da vida, tá, uma obra de arte. Isso é muito bonito. Olha para a filosofia de Nietzsche, imagina um pintor que vai pintar um quadro. Daí a pergunta que a gente tem que fazer é: quem que vai pintar esse quadro? Se você for um fraco, alguém vai pintar por você. Porque você sempre se submeteu a uma doutrina, a uma ideia, você não conseguiu pensar por si mesmo. Você não conseguiu criar os seus próprios valores. Se você for um forte, esse quadro vai ser lindo e maravilhoso. Por quê? Ele vai ser pintado por você, pelas suas experiências. Entenderam? Então, aqui, ó,
o eterno retorno, Nietzsche problematiza o que da nossa vida poderia ser repetido infinitamente. Se nada, é porque somos fracos. Se tudo, é porque somos fortes. Tá? E aí, nesse trecho aqui é muito legal, né? Nietzsche, nós devemos morrer, mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou. Já consumou a sua vida? Eu já consegui muitas coisas. Mas aproveitou a vida ou deixou-se levar por ela? Então, para Nietzsche, a gente não pode ter muletas. Não existe metafísica para Nietzsche. Só existe física. Só existe realidade material. O que a gente não pode negar em Nietzsche é o devir do Heráclito. Se nós negarmos o vir a ser, a mudança do mundo, nós estaremos negando a realidade, nós estaremos sendo nihilistas, no sentido aqui bem negativo. Nietzsche foi um grande crítico, né, da sociedade e da cultura europeias naquele contexto, mostrando como ela era decadente, porque ela se prendia a valores absolutos, inquestionáveis, valores que eram provenientes, inclusive, dos escravizados lá da Roma Antiga. Então, ela precisa viver sem muletas, transvalorando os valores, criando novos a partir das nossas próprias experiências. Tá? Temos uma questão da UFO na segunda fase aqui, e uma questão que eu acho que é até tranquila, porque ele diz assim, ó, no letra A, o cristianismo pode ser considerado moral do escravo ou moral do senhor? Moral do escravo, moral dos fracos. Selecione uma frase do texto que apresenta a característica fundamental do cristianismo para Nietzsche. Ó, aí é simples, ó. Mas, por favor, na prova você não vai grifar no texto, né? Você vai copiar. O cristianismo, por sua vez, esmagou e alquebrou completamente o homem e o mergulhou como que em um profundo lamaçal. Tá? Com base na frase selecionada, explique se, para Nietzsche, o cristianismo é uma doutrina que nega ou que valoriza a força, a saúde e a vida. Para Nietzsche, o cristianismo é uma doutrina que nega a força, a saúde e a vida, porque nega a realidade material, nega a realidade do mundo, as experiências, o lado dionisíaco da existência. Tá? Então, essa é uma questão muito importante que faz parte da filosofia nietzschiana e que você precisa ficar ligado para o seu vestibular. Beleza? Eu volto no próximo vídeo falando sobre Sartre para a gente terminar essa parte da aula 7. Valeu? Até já!